A Força Aérea da Rússia está entrando em colapso. Neste exato momento, em tempo real, aviões de guerra estão falhando no ar. Motores estão desligando. Bombas caem das aeronaves ao decolar. E em alguns casos, a Rússia está perdendo jatos sem que a Ucrânia sequer dispare um tiro. Esta é a força aérea que deveria dominar os céus. Em vez disso, está se destruindo. E é isso que torna esse fracasso tão histórico que Putin não pode esconder. Porque quando a Rússia lançou sua chamada Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, o resultado no ar parecia inevitável. Analistas ocidentais esperavam a superioridade aérea russa em poucos dias. As forças aeroespaciais russas entraram na guerra com cerca de 1.500 aeronaves de combate, mais de 12 vezes a frota ucraniana antes da guerra. Ela colocou em campo caças avançados como o Su-35S, Su-30SM e Su-34, apoiados por defesas aéreas de longo alcance, bombardeiros estratégicos e sistemas de radar aerotransportados. A maioria das estimativas previa que a Força Aérea da Ucrânia não duraria uma semana. Para piorar, a frota ucraniana era composta por um misto improvisado de aeronaves envelhecidas da era soviética, muitas mal mantidas após anos sem investimento. Algo curioso aconteceu no caminho para a superioridade aérea. A Rússia teve desempenho muito abaixo do esperado, com sua força aérea se deteriorando ao longo de 4 anos de guerra. Veja, as Forças Aeroespaciais Russas, ou VKS, entraram nesta guerra com um problema fundamental. Sua doutrina militar foi baseada em um modelo defensivo. Os pilotos russos foram treinados para agir sob orientação constante de controladores em terra, interceptando ameaças que se aproximavam, e não para liderar campanhas ofensivas em espaço aéreo contestado. Quando foram obrigados a realizar missões de penetração profunda sobre um país armado com modernos mísseis superficiar, manpads, redes de radar e aeronaves de combate ocidentais cada vez mais capazes, a aviação russa revelou falhas estruturais que nenhum número de aviões poderia encobrir. Sem conseguir neutralizar as defesas aéreas ucranianas, caças russos passaram a atacar à distância. Mas as missões nunca pararam, e esse ritmo implacável agora está destruindo a frota. A visão mais clara até agora sobre a condição deteriorada da VKS veio em março de 2026, quando o grupo ucraniano de Ozint-Flow, publicou um relatório confidencial de segurança de voo militar russo, cobrindo apenas 3 semanas de operações, de 29 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. O documento não foi reconhecido oficialmente por Moscou, mas tem todas as características de um relatório interno autêntico das Forças Armadas Russas. Notavelmente, nem mesmo o canal não oficial da Força Aérea Russa no Telegram, Fighter Bomber, que regularmente desmente alegações ucranianas, tentou contestar o documento. O que o documento revela é impressionante. Em um período de menos de 3 semanas, a aviação militar russa registrou 24 incidentes distintos, em pelo menos 18 aeródromos e bases. Essas perdas não foram causadas por combates, apesar das ousadas tentativas da Ucrânia de lançar ataques com drones no interior da Rússia. Em vez disso, quase todos foram falhas mecânicas, erros da tripulação e problemas estruturais que derrubaram as aeronaves sem que um único míssil ucraniano fosse disparado. E o problema mais comum? Falha simples de motor. De fato, 9 dos 24 eventos registrados envolveram os mesmos 2 avisos no cockpit: limalha de metal no óleo e baixa pressão do óleo, seguidos por redução do acelerador, desligamento do motor e pousos de emergência com apenas um motor. As aeronaves afetadas vão desde o Su-34 e o Su-30SM até o Su-35S, e até mesmo aeronaves de transporte como o AN-124 e o IEL-76. O mesmo modo de falha ocorreu em aeronaves distintas, em bases diferentes, sem missão em comum. O padrão mostra todas as características de um colapso sistêmico na manutenção e indústria de toda a Força Aérea Russa. A entrada mais condenatória no documento envolve o Su-30SM-2, de número de cauda 91. Em 4 de janeiro de 2026, a aeronave acionou o alerta de limalha de metal no óleo do motor direito durante o voo, desligou o motor direito e pousou na base aérea de Milirovo, com apenas um motor funcionando. 5 dias depois, um relatório sobre a mesma aeronave mostrou que ela apresentou o mesmo problema. O mesmo motor, o mesmo alerta, o mesmo pouso com um motor só em Milirovo. É justo dizer que a Rússia fez um reparo mal feito e devolveu a aeronave ao serviço ativo, supostamente sem corrigir o defeito principal.
O especialista em aviação, Anatoly Krabshinsky, havia apontado problemas mais amplos em uma entrevista de 2025, explicando que a perda de acesso da Rússia aos fabricantes de motores ucranianos Motor City e Ivchenko Progress em 2014 impactou severamente partes do setor de aviação russo, especialmente as frotas de transporte e helicópteros, e seu programa de substituição de importações tem enfrentado dificuldades desde então. A repetida falha do Su-30SM2 de número de cauda 91 é, na verdade, uma ilustração clara dos desafios de manutenção e sustentação dentro da força. Então, as coisas passaram do sublime ao ridículo. Em 3 de janeiro de 2026, um Su-34 realizando uma missão de combate contra a Ucrânia passou por algo que parece quase impossível. Uma bomba planadora FAV-500 caiu da aeronave durante a decolagem, sem comando para isso. A bomba, equipada com um kit de guiagem UMPK, caiu algumas centenas de pés à frente da pista, na direção da decolagem. Ainda mais chocante, o piloto continuou a missão mesmo assim, como se não tivesse acabado de perder uma munição que seria usada para atacar a Ucrânia à distância. Isso nem foi um caso isolado. O portal de monitoramento Astra rastreou pelo menos 10 bombas aéreas russas caindo em território russo ou ocupado pela Rússia em 2026, até 5 de março. Depois de registrar pelo menos 143 desses incidentes em 2025 e 165 em 2024. As bombas planadoras, principal arma ofensiva da Rússia, estão caindo espontaneamente em seu território, mas em ritmo cada vez menor. O relatório também documenta um helicóptero Mi-8 retornando à sua base em Jankoy, na Crimeia ocupada, em 2 de janeiro de 2026, após uma missão de combate noturna, quando houve 2 estrondos altos perto da cauda e uma perda total de controle. A tripulação pousou na terceira tentativa usando a técnica de asa fixa, geralmente usada em aeronaves com rotores de cauda totalmente inoperantes. A inspeção pós-voo encontrou um buraco de quase 30 por 30 centímetros na cauda, cabos cortados, a antena de rádio HF destruída e um fragmento de metal achatado, do tamanho de uma folha de papel, foi achado na cabine de carga após atravessar a porta deslizante e atingir a placa blindada da cabine de comando. O Osintiflow avaliou o perfil dos danos como consistente com um fragmento de um míssil de defesa aérea russo e não com contato de combate com as forças ucranianas. Em outras palavras, a defesa aérea russa pode ter abatido seu próprio helicóptero. Apenas pense nisso por um momento. A Rússia, neste momento, é amplamente considerada como tendo um dos sistemas antiaéreos mais avançados do mundo, após investir décadas na criação de programas que pudessem competir de igual para igual com os projetos americanos. Mesmo que os sistemas antiaéreos não tenham atuado como esperado, derrubar aviões aliados é o cúmulo. Claro, houve muitos outros chamados incidentes durante a janela de 3 semanas no relatório do Osintiflow, incluindo um Cu-35S que bateu no portão do seu próprio abrigo reforçado enquanto taxiava para fora, danificando seu pod de guerra eletrônica Kibne, e um MiG-31BM que estourou um pneu do trem de pouso principal, depois que seu paraquedas de frenagem falhou. Um helicóptero de ataque Ka-52M, que sofreu uma falha completa no sistema hidráulico durante uma missão de combate noturna, fez um pouso forçado em campo. E um transporte Tu-134A que rachou o para-brisa do comandante apenas 13 minutos após a decolagem. Considerando a gravidade e as aparentes semelhanças, é seguro dizer que a frota aérea da Rússia está tentando operar e realizar missões em condições para as quais nunca foi projetada. Por exemplo, a Força Aérea Russa tem operado suas aeronaves em um ritmo extremamente intenso desde sua campanha na Síria em 2015. E esse ritmo se multiplicou várias vezes desde fevereiro de 2022. De acordo com uma análise da Rand Corporation de 2024, a VKS estava acumulando aproximadamente de 2 a 4 vezes o número anual previsto de horas de voo. Agora, sob uso normal em tempos de paz, uma aeronave como o Su-35S teria seu motor Saturn AL-41F1S passando por uma revisão completa após aproximadamente 1000 horas de voo. Mas em cenários reais de guerra, o avião precisa voar em baixa altitude e seguir o relevo para evitar o radar, usar repetidamente o pós-combustor para sair rapidamente do território ucraniano após lançar a bomba planadora e manobrar para escapar das defesas antiaéreas inimigas. O intervalo recomendado de manutenção de repente diminui de 1000 para apenas 700 ou até 500 horas de voo. A Rand estimou que o uso excessivo custava à Rússia cerca de 26 aeronaves por ano em perdas imputadas, ou seja, não destruídas em combate, mas fora de operação permanente ou semi-permanente devido à fadiga do metal e desgaste. No final de 2023, essas perdas imputadas já somavam cerca de 60 aeronaves.
Agora, esse número é consideravelmente maior. E fica ainda pior para a Rússia. A Organização de Inteligência de Fonte Aberta, OR-IShix, confirmou visualmente a destruição ou captura de pelo menos 40 Su-34 até 8 Su-35, pelo menos 170 aeronaves de asa fixa no total e cerca de 170 helicópteros. Nem mesmo os ativos de maior valor da Rússia foram poupados. A Ucrânia já abateu pelo menos 2 aviões radar, Beriev A-50U, cada um valendo aproximadamente 300 milhões de dólares, utilizando mísseis Patriot superficiais dos Estados Unidos e um sistema S-200 soviético de longo alcance, operando de forma não convencional com radar desligado. Esses A-50 são praticamente insubstituíveis, já que a Rússia não tem capacidade industrial nem a possibilidade de importar as peças necessárias devido às sanções. O golpe de misericórdia veio em junho de 2025, quando drones ucranianos atacaram 5 bases aéreas russas, abrigando bombardeiros estratégicos ativos no interior do território russo. Em uma única noite, destruindo ou danificando gravemente pelo menos 2 Tu-22M e 4 Tu-95 bombardeiros estratégicos. Esses ativos valem centenas de milhões de dólares cada um, e são uma das principais formas de a Rússia projetar força pela dissuasão nuclear. Operação Spy. A Operação Teia de Aranha teria danificado ou destruído cerca de 40 aeronaves militares, afetando tanto aeronaves prontas quanto a capacidade de produção da Rússia. A capacidade da Ucrânia de atingir esses alvos e, principalmente, de se defender contra um inimigo numericamente superior foi muito ampliada com a chegada contínua de aeronaves ocidentais. Antes de 2024, a Ucrânia operava uma frota envelhecida da era soviética, composta por MiG-29, Su-27 e Su-25, plataformas que a Rússia conhecia profundamente e cujas limitações táticas eram bem compreendidas. Mas a entrega de F-16, vindos dos Países Baixos, Noruega, Dinamarca e Bélgica, começou a mudar essa equação. Só os Países Baixos concluíram a entrega de 24 F-16 em maio de 2025, com a Noruega contribuindo com 14, a Dinamarca comprometendo-se com 19 e a Bélgica prometendo mais 30, até 2028. A França então enviou 6 aeronaves Mirage 2005 ao longo de 2025, e a Suécia anunciou uma carta de intenções em outubro de 2025 para explorar a exportação de até 150 aeronaves SAR JS-39 Gripen E. Em particular, os F-16 e os Mirages já foram usados operacionalmente para interceptar mísseis de cruzeiro russos. Essas aeronaves forneceram à Ucrânia aviônicos padrão OTAN, radar e capacidade de empregar mísseis além do alcance visual, que caças soviéticos não conseguiam igualar. Pela primeira vez na guerra, a Rússia enfrentou caças contra os quais não sabia lutar. Essa incerteza, junto das defesas ucranianas com Patriot, NASAMS e Iris-T, tornou os pilotos russos mais relutantes em avançar no espaço aéreo contestado. Mas se você quiser saber mais sobre como exatamente os equipamentos e táticas ocidentais estão causando impacto na Ucrânia, não deixe de se inscrever no The Military Show. Nós postamos vídeos diários que cobrem todos os desdobramentos da guerra, além de atualizações sobre a geopolítica global. Agora, além do avanço da Ucrânia em aviônicos, a resposta doutrinária da Rússia basicamente tem sido um ponto de discórdia para os analistas ocidentais. Sem obter domínio aéreo na Ucrânia após falhar nos primeiros meses, quando havia mais chance, a Rússia passou a depender mais das bombas planadoras. Essas são bombas FAB-500, FAB-1500 e até FAB-3000 da era soviética, equipadas com kits simples de guiagem e asas, que permitem que as aeronaves as lancem de 30 a 50 km de distância e retornem imediatamente para a segurança. Depois de começar com uma enxurrada constante de algumas dezenas de bombas por semana no início de 2023, as estimativas mais recentes sugeriam que a Rússia usava até 100 bombas por dia em toda a linha de frente até o final de 2025. A estratégia é eficaz para atingir posições ucranianas, mas as missões com bombas planadoras não eliminam as horas de voo, decolagem, deslocamento até a zona de lançamento, liberação das armas e retorno à base acumulam desgaste em cada componente. A Rússia pode ter reduzido o risco para pilotos e mantido o ritmo operacional, mas ainda não diminuiu o desgaste dos motores. O relatório de segurança de voo vazado evidencia isso tragicamente. 9 falhas de motor em 3 semanas, em aviões usados para lançar bombas planadoras, resultam diretamente de operar uma frota degradada em ritmo insustentável. A capacidade da Rússia de substituir ou reparar essas aeronaves está colapsando junto com a frota. Um relatório de novembro de 2025 do Royal United Services Institute
Intitulado Vulnerabilidades na produção da Sukhoi, detalhou a crise de fabricação. A Rússia produziu apenas 9 Su-34 em 2022, aumentando para 13 em 2023, com uma meta de apenas 17 para 2025. As entregas do Su-35S chegaram a 10 das 12 unidades encomendadas em 2024. Assim, a produção anual combinada dos aviões Su-30, Su-34 e Su-35 é de cerca de 20 aeronaves por ano. Segundo a frequência dos relatórios do Oryx, isso mal compensa as perdas confirmadas em combate, muito menos as presumidas pelo uso excessivo. Mas o verdadeiro problema é este: o isolamento crescente da Rússia. A produção depende de máquinas-ferramenta estrangeiras, eletrônicos especializados e engenheiros qualificados, muitos já imigrados. As sanções cortaram acesso a equipamentos de precisão que mantêm as linhas de produção operando. Máquinas CNC japonesas da Sodic, em uma instalação crítica, foram instaladas em 2017 e têm garantia de precisão por 10 anos. A Rússia não pode mais obter legalmente substituições ou peças de reposição. O tempo está se esgotando. A crise da indústria de defesa descrita pela revista Defesa em novembro de 2025 é ainda mais profunda. As empresas de defesa russas estão operando no que documentos internos descrevem como modo de controle manual, um eufemismo para companhias que gerenciam crises de dívida uma após a outra, em vez de manter operações sustentáveis. A United Aircraft Corporation, que supervisiona a produção de todas as aeronaves de combate russas, desde o Su-35 até os bombardeiros Tu-95, está envolvida em centenas de processos judiciais, movidos por contratados não pagos. Os contratos de defesa estão sendo cumpridos com preços fixados em 2019, enquanto os custos dos componentes aumentaram, segundo uma correspondência interna, em dezenas ou até 100 vezes. As empresas têm prejuízos em cada entrega. A mobilização para a guerra tirou técnicos das linhas de produção. O mercado de exportação, que historicamente subsidiava entregas domésticas abaixo do custo para países como Índia, Egito, Argélia e Vietnã, praticamente sumiu. Como resultado, as exportações de armas da Rússia despencaram cerca de 92% entre 2021 e 2024, de acordo com a Jamestown Foundation. O Egito cancelou seu contrato dos Su-35. A Índia escolheu o francês Rafale em vez do russo Su-57. Mesmo países que ainda mostram interesse em aeronaves russas estão repensando a escolha, pois ficou claro que a Rússia não garante prazos de entrega, nem peças de reposição. As perspectivas de exportação do Su-57 praticamente evaporaram. O caça furtivo leve Su-75 Checkmate, supostamente a resposta da Rússia ao F-35, praticamente não atraiu compradores, sendo que seu cliente mais provável é Belarus, que está longe de ser um mercado de alto nível. Depois, há a questão da China. Por 2 décadas, a China foi um dos melhores clientes da Rússia, comprando caças Su-30MK e lutando para dominar a tecnologia de motores a jato que ainda não possuía. Hoje, a China produz o caça furtivo de 5ª geração J-20 e o J-35 voltado para exportação, e está promovendo ativamente seus caças de 4ª geração no exterior. Até agora, apenas o Paquistão recebeu o J-10C, enquanto países como Irã, Egito, Indonésia e os Emirados Árabes Unidos demonstraram interesse ou exploraram possíveis acordos. Países que buscavam jatos acessíveis em Moscou agora encontram a mesma oferta em Pequim, cujas cadeias de suprimentos não foram afetadas por sanções ocidentais. A posição da Rússia como alternativa acessível à aviação militar ocidental foi completamente minada, assim como a receita de exportação, que financiava o desenvolvimento da próxima geração. A indústria de aviação civil da Rússia reflete o mesmo colapso, e os dois setores estão mais interligados do que parecem. A United Aircraft Corporation controla tanto a produção de caças militares quanto de aviões civis. Então, decisões de gestão, orçamento e alocação de mão de obra impactam ambos os setores. Em 2022, o governo russo anunciou uma meta ousada de mais de 1.000 novas aeronaves civis para as companhias aéreas russas até 2030. Nos 3 anos desde então, as fábricas russas produziram um total de 13 aeronaves civis. Em 2025, a Rússia entregou apenas uma aeronave comercial das 15 planejadas. As metas de produção para 2024 e 2025 foram reduzidas de 171 aeronaves para 21, e depois cortadas novamente, devido ao que as autoridades descreveram como desafios de financiamento. A meta de 1.000 aeronaves até 2030 foi discretamente revisada na agenda pública do Kremlin, com planos atualizados, agora mirando pouco menos de 1.000 aeronaves produzidas internamente, já que os prazos estão sendo adiados, devido ao peso das sanções e aos desafios de produção.
Enquanto isso, a frota civil russa, com mais de 700 aviões, principalmente Airbus e Boeing, agora depende de peças do mercado paralelo. O serviço de inteligência da Ucrânia avaliou que a Rússia pode perder quase 30% de suas aeronaves civis até 2030, pois as sanções dificultaram o fornecimento de peças de reposição. Já estamos vendo parte desse colapso começar, como aconteceu com o AN-22, um avião de transporte pesado, que se partiu ao meio e caiu perto de Moscou em dezembro de 2025, matando 7 pessoas. O avião voava um ano após a data prevista de aposentadoria, e provavelmente era o último AN-22 em operação na Rússia. Veja como tudo isso se encaixa. O relatório de manutenção vazado, as projeções de perdas imputadas, os números de produção, o colapso das exportações, a crise da dívida industrial, a escassez de mão de obra e o colapso da aviação civil. A frota da Rússia começou a perder a guerra, mas não principalmente por causa do inimigo. Os pilotos ucranianos não têm maior capacidade de realizar um número maior de missões. Em vez disso, a Rússia está levando cada avião muito além do seu limite, tudo na tentativa de encerrar a guerra que basicamente estagnou ao final do seu segundo ano. O presidente russo Vladimir Putin não pode esconder esse colapso para sempre. A cada falha de motor ou aeronave abatida, as perdas aumentarão, e os serviços de inteligência da Ucrânia já são hábeis em identificá-las para garantir sua contabilização. A única questão agora é quanto da frota restará até o fim da guerra. Mas as verdadeiras razões para o colapso da Rússia vão além de sua força aérea. Para saber mais, confira este vídeo. Não esqueça de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre a guerra na Ucrânia e temas militares globais.